Fala do governador, entrevista coletiva, né, das autoridades do Rio de Janeiro. E vamos ver o que eles têm para explicar, se é que é possível explicar a situação do Rio, né? Então vamos nessa. Pessoas mortas, pessoas feridas. Vamos ouvir o governador. Mas a gente tem que só acertar uma narrativa no dia de hoje. Essas pessoas não foram vitimadas ou mesmo feridas numa troca de tiros ou em confrontos com a polícia. Essas pessoas foram assassinadas pelo tráfico de drogas no dia de hoje. Era uma operação com inteligência numa comunidade onde a questão do roubo de veículos e do roubo de carga só tem aumentado, e também tinha uma solicitação, tínhamos uma solicitação de uma empresa de linha telefônica que teve o seu sinal cortado. Então foi uma operação que teve inteligência, uma operação que respeitou a DPF e uma operação que a polícia sabia o que estava fazendo. Tem como dar credibilidade pra um camarada desse? Ele coloca um ponto que realmente as pessoas foram assassinadas, né? E essa narrativa, ela tá errada, que foi numa operação policial. As pessoas estavam na Avenida Brasil, né? Fora do ambiente da favela, o tiro veio da favela pra Avenida Brasil. Agora, eu vejo que o governador, ele não passa segurança nem pra dar uma entrevista, e de lá pra tocar o Estado, né? Então, eu sempre gosto da fala indignado, né? De colocar a coisa como ela realmente é. E ele tá fazendo isso, né? O problema é que ele já fez isso várias vezes, né? Toda vez que acontece uma crise no Rio, que jogam fogo em ônibus, que tem um criminoso que tira a onda da cara da polícia, aí o governador fala com essa vozinha mansa dele, né? E se ele tivesse voz mansa, mas ele tivesse pulso firme e ele honrasse o que ele fala, a gente estaria tendo um resultado melhor, né? Aí, qual é a motivação da operação? Roubo de carga e uma empresa de telefonia que teve o sinal cortado. Alguma novidade pro Rio de Janeiro? Algum fato novo que não aconteça sempre no Rio de Janeiro? Então, a minha pergunta é o seguinte, governador. Não que não tenha que agir, tá? Tem que agir e tem que agir em todo o estado, porque em todo o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro aí inclua o Eduardo Paes, nas favelas, o telefone, a internet da favela, é do traficante, ou na milícia, do miliciano. A carga roubada vai para a favela. E isso acontece há quanto tempo? O que o governador do Rio está fazendo de quando ele entrou até agora? O que o governo federal faz para dar apoio para o Rio? Quantas vezes esse governador veio aqui em Brasília e falou: eu não consigo resolver o problema do Rio. Eu não sei o que fazer. Eu não dou conta. Alguém pediu, né, uma intervenção? Eles continuam dizendo que eles conseguem resolver o problema, mas eles não conseguem. Eles não sabem. E esse governador aí foi colocado lá numa aliança política apoiada pelo Bolsonaro e ele ganhou em primeiro turno. O Rio de Janeiro é uma piada. O governador ganhou no primeiro turno, em 2022, pelo PL, do Bolsonaro, aliança junto com o Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, governador Cláudio Castro. E agora em 2024, outra piada, Eduardo Paes eleito no primeiro turno. Parece que a cidade está ótima, parece que o estado está ótimo. Só que,
empresa de telefonia tem sinal cortado, empresa de internet tem sinal cortado e carga é roubada no Rio de Janeiro desde antes desses caras serem eleitos. E hoje, por lobby de empresa, ou não, mas provavelmente a chance é enorme, foi montada uma operação. E esse é o resultado. Então, até aqui, ponto de destaque. Esse cara é governador do Rio já tem 3 anos. Mais de 3 anos. E ele faz uma fala dessa? Seria uma fala ótima se ele não fosse governador há quase 4 anos já. Segundo, esse grupo político que deveria ter uma responsabilidade maior pelo Rio de Janeiro, não tem. Não tem. Não tem. E a população inocente vota nesses caras acreditando e credibilizando pelo apoio. Esse camarada tem condições de ser eleito no primeiro turno, cara? Um estado do jeito que é o Rio de Janeiro? Aí o Carioca, né? A cidade do Rio de Janeiro elegeu o Paz 2 semanas para trás, no primeiro turno. Merece a cidade que tem, pô. E quem era a opção? Ramagem. Indicado pelo Bolsonaro. Seria bom? Em tese, de segurança pública, ele sabe um pouco mais. Mas a atribuição do prefeito envolve a segurança pública? Não. No máximo, ele vai atuar com a guarda municipal. Agora, que esperança você tem se esse governador também foi indicado pelo mesmo grupo político, pelo Bolsonaro, pela aliança do PL? Então, cara, essas pessoas têm que ter responsabilidade. Tem que ter. Não é só vir aqui dar entrevista, não, pô. Vamos lá, vamos ouvir. Infelizmente, tivemos uma reação por parte do tráfico muito desproporcional, inclusive a outras ações, diversas ações que já foram feitas lá mesmo na Cidade Alta nos últimos meses. Foram pelo menos 15 operações naquela área e que nunca tiveram nada similar a isso. Então, hoje o que a gente viu foi um ato de... Não dá para classificar de outra forma, até porque é só ver como foi a configuração. A polícia estava de um lado e a ordem foi atirar nas pessoas que estavam de outro lado. Então não foi uma troca de tiros que acertou as pessoas, não. Esses criminosos atiraram a ermo para acertar pessoas de bem que estavam indo trabalhar. Essa é a verdade. Inclusive, um dos ônibus que foi alvejado era do outro lado da comunidade onde estava tendo a operação, sequer naquele lugar era. Então, não foi uma operação da polícia que fechou, não. Foram os criminosos, e aí a inteligência fala que nós chegamos muito perto de um grande líder dessa facção, e para dissipar a polícia, eles então resolveram atirar nas pessoas deliberadamente. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, como a sua principal função é proteger as pessoas, e essa é a função principal da Polícia Militar, então toma a decisão de, naquele momento, recuar, porque o mais importante naquele momento passou a ser proteger aquelas vidas que estavam sendo alvejadas por esses grupos criminosos. Então... Qual o recado? Qual o recado que o governador está dando? Traficante do Rio de Janeiro inteiro. Quando a polícia chegar perto do líder, atira na população. A polícia vai recuar. A função da polícia é proteger a população. Se a função da polícia é proteger a população, a forma de proteger a população é recuando, governador? Eu até entendo no recuo de hoje. Também não dá para ser inconsequente. Mas minha pergunta é, ontem, anteontem, 1 ano para trás, 2 anos para trás, você estava protegendo a população de que forma? De que forma? Né? Então, a polícia do Rio de Janeiro, ela, cada dia mais,
é mais incapaz de resolver o problema do Rio. A começar pelo comandante, que é esse governador aí. As soluções de apoio que pode ser que consiga melhorar ou resolver, ainda que em parte, cabe a quem pedir? O governador. Mas ele pede. O estado do Rio está falido. Graças a quem? Aos políticos. A polícia do Rio não tem condições de resolver, cara. Não tem condições de resolver. Se tivesse, estava resolvendo. Ah, mas a polícia não tem condições de resolver porque a DPF não permite. Cabe ao governador bancar a DPF. Bancar com a STF, pô. Botando em risco responder um processo e ser cassado pelo STF. Mas ele não quer. Ele prefere garantir o emprego dele. Prefere garantir o emprego dele. Agora, qual é a ação que o Estado do Rio de Janeiro faz contra uma decisão judicial? Será que em 3 anos o Estado do Rio de Janeiro não teve capacidade jurídica de argumento, capacidade de dados acadêmicos para convencer o STF diferente? Não é possível isso, cara. O vilão STF acaba que justifica para todos os problemas. Ah, então é DPF. Não operou porque é DPF. A operação deu errado, recuou a DPF. Solução, cara. Olha só. Precisamos operar. Precisamos comprar carro de combate. Precisamos operar com aeronave. Não pode? Então, preciso de uma intervenção na segurança pública. E vocês resolvam, porque nós não conseguimos resolver. Ah, não vão dar? Chamam a entrevista coletiva e fala: eu estive em Brasília, solicitei apoio, estive com a STF, conversei com o ministro tal. É isso, isso, isso. Faça isso. Aí sim você vai estar protegendo o Rio de Janeiro, pô, a população. Agora, a solução que foi dada ao Rio, primeiro, não operar. Segundo, operou. Os traficantes botaram fogo no Rio. Recua. Aconteceu isso na Maré. O BOPE recuou. Vocês lembram? Morreu 2 policiais do BOPE. Aconteceu agora também. A polícia recuou. E o recado que vai ficar, eles já têm esse recado. Eles já contam com o apoio da mídia. Cara, o policial do Rio de Janeiro que vai operar e que chegar num ponto estratégico, no interesse da comunidade, vão matar inocente, pô. Vão matar inocente porque o governador vai mandar recuar. Cara, se revoltem. Morreram 3 pessoas inocentes dentro do transporte na via expressa. Se isso não revoltar o Rio de Janeiro, se isso não revoltar o governo federal, o que vai ter que acontecer mais para que revolte? O que, cara? O que? É caso de uma intervenção. A polícia tem que amanhã entrar com força total e invadir e tomar a área. Se não fizer nada, se recuar, a Maré, como é que ficou a Maré? O BOPE foi lá, morreram 2 policiais, recuaram, depois a polícia foi lá, fez um trabalho, prendeu um, prendeu outro. A mensagem que foi passada, recuou, voltou depois com inteligência, com investigação e resolveu. Resolveu? Quantas operações tiveram na Maré? Pesada. Se tiver operação na Maré amanhã, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Vai parar Brasil, os caras vão tacar tiro e vão atingir até
quem tiver no carro. E é isso que vai acontecer, e a polícia vai recuar, e a imprensa vai bater, o governador vai ficar fraco politicamente, ele tem os interesses dele políticos. Solução? Não opera. Não opera. Sabe quem é o culpado? Mostra aí. O culpado são esses caras aqui, ó, que querem operar. Felipe Cury, chefe da Polícia Civil, secretário Vitor César, secretário de Segurança Pública, Coronel Menezes, da PM. Essa senhora aqui é a chefe da Polícia Penal. Que se depender do governador, não tem operação não, pô. Porque é o mais fácil para ele politicamente. E a solução que ele tá dando para esses homens aí é uma solução fraca. Não tem carro de combate, não tem policial o suficiente, não tem proteção jurídica para operar, não tem operação, não tem proteção midiática para operar. Vocês querem o que desses caras? Não tem como. Não vai resolver. E o Peixão? O Peixão tem tudo, parceiro. O Peixão tem até resort. Essa hora ele tá no resort lá dele. A Polícia Civil foi lá, viu o resort, entrou, saiu. Os caras voltaram. 2 semanas depois, os caras não aceitaram mais perder. Eles perderam lá, quando a polícia operou, dia 10 de outubro. E agora, os caras se prepararam, mais ainda. Alguma novidade? Nenhuma. Esse é o jogo. Vamos. A nossa prioridade sempre será salvar vidas. E algumas pessoas a gente ouve no noticiário, ouve alguns questionamentos da questão de um plano de segurança, que não teria um plano de segurança. Gente, mais de 4 bilhões de reais investidos. Da polícia, reforma de batalhões, reforma de delegacia, compra de armamento, compra de veículos semi-blindados, drones, equipamentos. Ó, tá ficando bom. Tá ficando bom. Vamos lá. Reforma de batalhão, maneiro. Melhorou a situação de trabalho do policial. Reforma de delegacia, também. Veículo semi-blindado. Um carro de passeio com vidro da frente blindado. Governador, maneiro. Compra de armamento. Quantos armamentos? E quem opera o armamento? Compra de drone. Quantos drones estão operando? Existe um batalhão de drone na Polícia Militar? Quantos drones estavam em operação hoje? Porque ficar falando balela de político para convencer a imprensa em entrevista coletiva é fácil, governador. É fácil, pô. É fácil. Agora, resolveu o problema. Vamos continuar aqui, ele vai continuar falando dos investimentos. De inteligência. No segurança presente, eram 20 bases, são 48 hoje. Mais de 48. Atendendo interesse político, botando um monte de polícia de coletinho na pracinha. É bom para quem mora nos bairros e nos lugares melhorzinhos da cidade. Aonde eu moro, graças a Deus, é um lugar bom. Já morei em um lugar ruim. Então eu sei o que é morar em um lugar ruim e sei o que é morar em um lugar bom. No lugar bom, você tem uma sensação de segurança maior. Né? Teu vizinho é o desembargador, é um secretário dentro do governo, né? São médicos conhecidos. Aí você vai ter uma viatura aqui, numa ponta, outra viatura na outra ponta. Você vai ter um monte de polícia de coletezinho. Sabe quantos tiroteios acontecem num bairro desse? 0. Um ou outro. E lá na favela, tem quantos? Tem como polícia do Rio de Janeiro, o policial do Rio de Janeiro, operar nas favelas? Cara, segurança presente, todo município, todo prefeito quer um segurança presente ali. E assim, essa é a fórmula da eleição. O povo bobo, não conhece nada, não sabe nada, vê polícia, não sabe das notícias.
Acha que tá bom? Esse governo é bom, melhorou a segurança. Melhorou a segurança em quê? Continuando. 5.500 policiais chamados. Há uma política de segurança clara. E a política de segurança clara é fincada no investimento. Investimento em ciência, investimento em tecnologia, investimento em qualificação do policial, investimento na infraestrutura das polícias, que era terrível até outro dia. Quando eu assumi a Polícia Civil, ainda usava o software da Copa do Mundo. Há um plano claro de segurança. Um plano claro que tem lutado. Essa semana mesmo, fizemos uma operação de lavagem de dinheiro. Estamos investigando essas organizações criminosas, polícia de proximidade, batalhão de motos. Como não tem plano de... Batalhão de motos, uma das promessas que o secretário que estaria atrás dele, né, o Vitor, comentou com a gente quando foi entrevistado aqui no podcast. São quantos homens nesse batalhão? Quantas motos? O que acontece? Eu não tô aqui para criticar por criticar, não. Mas a crise é favela, tráfico de... E o que aconteceu hoje foi que a Polícia do Rio já não consegue mais operar como operava antes. Cada dia, aquele orgulho dos convidados, né? A Polícia do Rio opera em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Cada dia mais, essa afirmação vai ficar no passado. Porque a polícia já tem dificuldade de operar em qualquer canto do Rio de Janeiro. Se não montar uma mega operação com 1.000 homens, não opera. E quando monta uma mega operação com 1.000 homens, não pega nada. E depois sai. Estou usando exemplos de fatos. Junto com o governo federal, Força Nacional, 1.000 homens operaram na Maré. Acabou a Maré? Acabou o problema da Maré? Acabou o tráfico de droga na Maré? Qual foi o resultado? Morreram quantos? 50, 100, 150? Quantas apreensões de fuzis? 200, 300, 500? Não? Então não resolveu, pô, o problema. Agora, o governador está colocando o que todo político faz. Pauta positiva. 5.500 homens. Sim, 5.500 homens. Eu desconfio desses dados, né? Desconfio. Nem sei. Mas assim, teve um concurso. Essas pessoas estão trabalhando, estão operando? Aumentou a força policial? Como é que está a UPP, governador? Os 5.000 homens que estão na UPP? Agora, vamos falar assim, ó. Quantos homens estão no Segurança Presente? Quantos homens estão na UPP? Quantos homens estão fazendo operação em favela no Rio de Janeiro? Quantos homens estão na divisa do Rio com São Paulo, com Minas, com o Espírito Santo? Apreendendo fuzil, armas, quantos? Nenhum? Tá contando com a PRF? E o governo federal tá fazendo o quê? Não vai resolver. Não vai resolver. Não adianta. Não adianta. Não quero cagar regra, não quero bancar de especialista, não. Tô falando feijão com arroz que qualquer carioca pode falar. Não resolve. Toda operação no Rio de Janeiro vai dar problema. Terça-feira, a guerra comeu na Muzema. Invasão de facção, disputa de território. O Rio de Janeiro é assim o ano todo. O que o governador está fazendo? De eficaz, eficiente? Nada. Nada. Nada, pô. Nada. Quantos policiais com má conduta o governador botou na rua? Quantos? Qual foi a limpa que foi feita na PM, na Polícia Civil, na Polícia Penal? Qual é a ajuda do município do Rio de Janeiro na segurança pública? O que o Eduardo Paes faz a favor da segurança pública? Construções irregulares. A Guarda Municipal ajuda de que forma? Nem armar a Polícia do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro não usa arma. E a população não vai aprovar. Por quê? Porque o Eduardo Paes acabou com a imagem da Guarda Municipal, botando a Guarda Municipal para bater em camelô, para ficar rebocando carro, para ficar multando.
A população odeia a guarda municipal. Os guardas municipais, que me perdoem, mas é a verdade, vocês são odiados. Eles não apoiam. Culpa é de quem? Do político. E o policial fica servindo o político ao invés de servir a população. Glauber, qual é a solução? Se revoltar e descumprir ordem? Cara, não é. Eu também não quero fazer isso. Porque antes de ser herói, na rua, você tem que ser herói dentro de casa, você tem família. Agora, a gente tem que jogar luz no problema, pô. Né? O que você pode fazer é não assumir cargo, é não babar ovo de político, é não querer ter prestígio com político. Isso é o mínimo que qualquer pessoa pode fazer. E que eu tento fazer no que me cabe. Então aqui, o podcast tem 2.800.000 de inscritos. Você não vai me ver junto com político. Você não vai me ver prestigiando político, querendo prestígio de político. Você não vai me ver usando esse microfone para me favorecer com um carguinho. Não vai ver. Se as pessoas não jogassem o jogo, os caras teriam que fazer alguma coisa, pô. Quantos policiais estão protegendo esse aí, cara? Quantos? Esse cara passa na Avenida Brasil? Esse cara fica no engarrafamento? Esse cara pega um trem? Não, o cara anda de helicóptero, pô. O cara vai pra lancha fazer um pagode na lancha, pô. Aí é fácil, governador. Aí é fácil. Você não vive a realidade da cidade. Eduardo Paes, vai pro samba. Vive bem. Não vive a realidade da cidade. Quem vive? O trouxa que vota em vocês e vocês ganham no primeiro turno. E eu acabo sendo obrigado a ser um trouxa também quando você tem Freixo ou Cláudio Castro. Aí tu vota em quem? Por isso a minha revolta com os partidos políticos, com o sistema político partidário. Eles te jogam entre o c... e a merda. Você tem que escolher um. Ou tu come pastoso, ou tu bebe de líquido. É nojento, é churro, é baixo, o vocabulário é... Mas como que tu vai definir essa merda de uma forma melhor? É igual lá em São Paulo. Te deram a opção de votar ou no Boulos ou no Nunes. E a outra opção que tinha melhorzinha era o Marçal. Não tem classe política nesse país, cara. E não tem como ter. Não tem como ter. Se você quiser resolver o problema do Rio de Janeiro, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Faz o quê, Glauber? A solução que eu consigo ver ainda é fazer o que eu tô fazendo, pô. É jogar luz no problema. Porque a imprensa não tá fazendo, não tá tratando com seriedade e falar do problema igual nós estamos fazendo. A imprensa tá comprometida em ficar criticando a ação da polícia. Somente. Aí o governador, pra não perder a tropa, não perder esses homens aí, mano, volta, por favor. Não perder esses caras aí que ele nomeou, ele vem aí e faz isso aí só pra honrar os caras. Só pra blindar os caras. Né? E dar uma resposta pra sociedade. Mas o resultado, nós já sabemos, pô. Nós estamos vendo esse filme com esse cara aí 3, 4 anos. Vamos lá. De segurança, o plano de segurança é óbvio, é claro. Agora, temos que deixar claro que não dá para fazer sozinho. E eu queria aqui hoje fazer um apelo ao presidente Lula que ouça os governadores. Se não der para ouvir todos, é isso aí. Pelo menos Rio, São Paulo, Ceará, Bahia, que são onde essas máfias, essas organizações criminosas estão mais fortes hoje. Não é mais possível que o Estado do Rio de Janeiro, só esse ano, apreenda 540 fuzis. Só na minha gestão são 1.770 fuzis. 55 toneladas de drogas, só esse ano. A gente está falando aqui de tráfico internacional de arma, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro. Isso é de competência federal. E nós precisamos da colaboração, precisamos da escuta do governo federal para que o nosso trabalho tenha efetividade. O Estado está investindo pesado, as polícias estão se qualificando, o trabalho vem acontecendo. Ó,
Quando é pra ficar quieto e ouvir, quando o cara tem razão, me cabe ficar quieto e ouvir. Certo? Eu tô aqui criticando, pontuando coisas que ele acabou de falar. Não tinha visto a entrevista, escutei, até me surpreendeu. Só que é o seguinte, não vou dar crédito porque o meio é vir aqui em Brasília e lá pedir a benção do Lula politicamente e botar ele contra a população, contra a imprensa. É comprar a briga politicamente. Não é só fazer isso. Né? Tem mecanismo para fazer isso. Aí ele fala do número de apreensões. É competência federal. Cadê a Polícia Federal? Cadê o governo do estado? Governo federal? O que o governador Cláudio Castro fez de hoje para trás para conseguir isso? Porque hoje, no momento de crise, tirando dele da reta, é fácil. Agora, o que ele está fazendo? Quantas reuniões, quantos encontros com o governo federal ele teve? Tem que chegar o chefe do Ministério Público, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, o presidente, o governador, pegar essas autoridades, o judiciário, o presidente da ALERJ. Esses caras têm que sentar com os caras do governo federal, com Lula, com o STF. Eles querem, cara. Cara, quantos ministros do STF são do Rio? São carioca? Quantos? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu vou pra lá direto. Só que eu falo isso, irmão. Olha só. Eu sou de São Gonçalo. Eu sei o que é. Minha família melhorou um pouquinho e fomos pra Niterói. Vivemos mais de 10 anos em Niterói. E agora eu moro no Rio. Quem chega no Rio, pelo Santos Dumont, vira à esquerda, vai pra Zona Sul, vive o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Um problema, mas vive. Graças a esse microfone, a vocês, hoje eu chego no Santos Dumont, viro à esquerda, vou pra Zona Sul. Então eu sei o que eu tô falando. Mas eu não tô satisfeito. Quando o ministro do STF, eu não vou citar nome, até porque eu não sei quem são do Rio, de fato. Eu sei que o Fux é... Os outros eu não sei ao certo. Né? Mas, quem souber, fala no chat aí. Quando o ministro do STF chega no Rio, ele tem segurança, ele vai para um lugar de bacana, uma casa de bacana. Não vive a realidade do Rio. Quando os deputados chegam no Rio, não vivem a realidade do Rio de Janeiro. O governador não vive. Esses caras só vão tomar decisão quando a feder de um jeito e eles vão falar assim, cara, não tem jeito, mano. Os pobres aí, essa rapaziada aí, vai chegar na gente. Vai ficar ruim pra gente. Porque é o seguinte, irmão. Se eu não trabalhasse com isso, se eu não mexesse com isso, e se eu não tivesse a consciência que eu tenho, e os valores que eu tenho, eu estaria igual a esses caras aí, irmão. Graças a Deus. Rio de Janeiro maravilhoso, irmão. Futebol, praia. Polícia aqui na esquina, o outro ali. Coletezinho, segurança presente. Segurança no condomínio. Maravilhoso. Pega a Avenida Brasil. Vai pra Baixada. Pega a linha amarela, linha vermelha. Pega um dia de operação no Rio de Janeiro. Uma merda. Só que essas autoridades e pessoas que subiram de vida ou vêm de família boa não vivem isso. O máximo de transtorno que eles têm é ficar sem a empregada doméstica que ela não chegou a tempo. Ih, vou ter que fazer o café hoje, vou ter que fazer meu ovo. Isso se eles não botarem a empregada para dormir na casa deles já, né? Então, não basta o governador ficar na entrevista coletiva fazendo apelo. Tem que trabalhar isso politicamente. Por que não foi feito ainda, cara?
Tem senador no Rio de Janeiro, não? Cadê Flávio Bolsonaro, que é senador pelo Rio? Cadê Jair Bolsonaro, que a base dele é no Rio? Ó, você fez o L, fica batendo no Bolsonaro. Meu irmão, deixa de ser trouxa, cara. O cara é do Rio de Janeiro, é a maior liderança política do país. Junto com o Lula, que é o atual presidente. Tem o Bolsonaro. Passou a vida toda sendo eleito pelo Rio de Janeiro. Elegeu esse cara aqui, pô. Graças ao Bolsonaro, esse cara é governador do Rio, pô. Ganhou no primeiro turno. Você acha que esses nomes não tem que ser lembrados num dia como esse, pô? A família que perdeu, você espera que teu filho vá trabalhar e tome um tiro dentro do ônibus na Avenida Brasil? Quem mora em São Paulo? O cara tá passando na Castelo Branco, pum, morreu. Você espera isso, cara? Tem que lembrar dos nomes que são responsáveis pela política no Rio de Janeiro. Os ministros, os desembargadores, os políticos, senadores, governadores e deputados, esses caras têm que fazer alguma coisa. Eles não vão fazer enquanto todo mundo ficar dormente e morrendo e tendo tiro. É normal. Não vão fazer. Não vão fazer. E eu não sou salvador da pátria, não. Agora, não dá para repercutir um dia como esse, uma matéria dessa, e ficar aqui, realmente, que bacana. Não tem como, cara. Não tem como. Não está sendo feito nada do que está sendo feito. É diferente do que foi feito 10 anos para trás. Compra viatura. E não sei o quê. E o PP. E segurança presente. E comprou armamento. Chamou o concurso. Isso funcionou em que ano? Por que vai funcionar agora? Me diga, por quê? Não vai funcionar, cara. Viatura semi-blindada. Viatura semi-blindada não é carro de combate. Comprar drone, se o drone não está operando, se não tem um batalhão de drone, se não tem uma aeronave operando e tendo vantagem operacional, não adianta. Se não tem homem suficiente para acabar com as facções, não adianta. Vamos. Montamos um prédio inteiro só para inteligência e investigação da Polícia Civil, que nunca tinha tido na história. Tem mais de 1 ano e meio que eu falo na questão da legislação. Essa legislação hoje é convidativa ao crime. Eu vou falar de novo aqui, presidente do Senado, presidente da Câmara, tem mais de 1 ano e meio que eu já levei para o Congresso Federal essas pautas. E elas simplesmente não andam. Sazonalmente, quando o problema volta-se a discutir e sai, vira, como a gente fala, a timeline anda e ninguém mais discute sobre isso. Ele olhando pro papelzinho para saber o que ele tem que ler e falar para convencer, né, quem é fraco de raciocínio, de reflexão. Vou falar de uma figura recente, Pablo Marçal. Discurso sedutor, se vai fazer, se ia fazer, ninguém sabe. O que ele falou? Eu vou ligar pro Lula toda semana. Eu vou em Brasília e vou cobrar os deputados para resolver o problema de São Paulo. Governador, quantas vezes você foi em Brasília? Quantas vezes você chamou a imprensa? Agora, no momento de crise, é o que ele acabou de falar. Não basta, no momento, alguém dar uma resposta. Então, tem que ter um trabalho efetivo. E esse trabalho é nítido que não tem. A polícia continua operando com as mesmas leis, com a mesma estrutura e da mesma forma que operava antes. Só que o tráfico não, cara. O tráfico não. A polícia quer rever protocolo? Quer rever forma de operar? Forma de atuar? A legislação deu uma ferramenta melhor para a polícia? Não. Então tem que chamar os caras e tem que fazer reunião semanal. E tem que chamar os senadores. Mas não.
não consegue fazer isso politicamente, porque o Lula não deve nem receber ele. Por conta de guerra política. E quem se... Você já sabe, né? Então, precisamos sim combater, precisamos continuar fazendo o trabalho de investigação e de repressão à polícia, mas precisamos sim de ajuda. Caralho, ele tá lendo descaradamente, mano. Por favor, volta lá, mano. Olha isso, cara. O cara precisa ler pra dar uma fala dessa? Precisamos sim combater, precisamos continuar fazendo o trabalho de investigação e de repressão à polícia, mas precisamos sim de ajuda. Precisamos que o judiciário mantenha criminosos perigosos na cadeia, mantenha criminosos perigosos nos presídios federais. E também tem outra questão importantíssima, que é a questão da DPF 635. O Rio de Janeiro tem cumprido 100% do que manda a DPF. Agora, é muito claro, e não sou eu que estou falando, o Ministério Público já falou isso, o CNJ já falou isso, que desde que a DPF está aí, você tem o fortalecimento de 5 grandes instituições criminosas. O chat tá chamando a atenção aqui, eu não peguei, eu não prestei atenção. Ele disse, trabalho de repressão à polícia. Ele falou isso. Ele falou? Falou. Vamos voltar. Quando tava lendo? Não tava lendo. Sai, vira, como a gente fala, a timeline anda e ninguém mais discute sobre isso. Então, precisamos sim combater, precisamos continuar fazendo o trabalho de investigação e de repressão à polícia, mas precisamos sim de ajuda. Precisamos... Talvez estava escrito lá no texto de repressão da polícia, né? Aí ele falou de repressão à polícia. Né? É bizarro. Que o judiciário mantenha criminosos perigosos na cadeia, mantenha criminosos perigosos nos presídios federais. E também tem outra questão importantíssima, que é a questão da DPF 635. O Rio de Janeiro tem cumprido 100% do que manda a DPF. Agora, é muito claro, e não sou eu que estou falando, o Ministério Público já falou isso, o CNJ já falou isso, que desde que a DPF está aí, você tem o fortalecimento de 5 grandes instituições criminosas ligadas ao tráfico de drogas. E aí? Você tem hoje, o cálculo das polícias, é mais de 200 criminosos de outros estados no território do Rio de Janeiro hoje. Há pouco. E toda a culpa recai sobre as polícias estaduais. Então aí as declarações. Cara, pô, que pena que acabou, cara. Eu ficaria aqui 1 hora ouvindo, cara. Parece que a melhor coisa que aconteceu pra político e pra polícia foi a DPF 635. Porque qualquer coisa fala da DPF 635. Mas em 3 anos ninguém derruba isso. Ninguém convence um argumento jurídico diferente, porque é o seguinte, teve um acadêmico que construiu um convencimento, né, com base num trabalho acadêmico, com base em manifestação de partido político, e o judiciário lá, o Fachin, preparou e ficou valendo isso. Só que já passou, estamos em 2024. Ninguém conseguiu reverter isso politicamente, juridicamente. Não é possível. Então, vai na mídia. Vai semanalmente. Enfim, cara, eu já falei acho que tudo que eu poderia falar, né?